Imagine se as verdades mais sombrias sobre a criação fossem apagadas dos registros sagrados. Se a história de anjos caídos e suas aberrações mais terríveis fosse silenciada para sempre. Você está prestes a desenterrar um capítulo proibido, uma revelação que a própria Bíblia parece ter ocultado. Prepare-se para conhecer Sariel, o anjo do julgamento, e a chocante verdade sobre os filhos sem alma. Suas crenças nunca mais serão as mesmas. O que você faria se descobrisse que a humanidade esteve à beira da aniquilação por uma raça esquecida? Esta é uma jornada ao abismo da verdade, onde cada segundo vale um mergulho. Fique até o final e desvende o julgamento mais obscuro da história bíblica. Imagine se as verdades mais sombrias sobre a criação fossem apagadas dos registros sagrados, se a história de anjos caídos e suas aberrações mais terríveis fosse silenciada para sempre. Você está prestes a desenterrar um capítulo proibido, uma revelação que a própria Bíblia parece ter ocultado. Prepare-se para conhecer Sariel, o anjo do julgamento, e a chocante verdade sobre os filhos sem alma. Suas crenças nunca mais serão as mesmas. O que você faria se descobrisse que a humanidade esteve à beira da aniquilação por uma raça esquecida? Esta é uma jornada ao abismo da verdade, onde cada segundo vale o mergulho. Fique até o final e desvende o julgamento mais obscuro da história bíblica. Desde os primórdios, as Escrituras nos falam de uma guerra cósmica, de seres celestiais e da criação do homem. Mas e se houvesse uma peça faltando nesse quebra-cabeça sagrado? Um elo perdido que explica a verdadeira extensão do mal e a necessidade de um julgamento divino tão severo que sua memória foi quase erradicada. Não estamos falando apenas de demônios ou da queda de Adão e Eva. Estamos falando de uma profanação tão profunda que ameaçou a própria essência da humanidade. Os vigilantes, anjos enviados para observar, cruzaram a linha, descendo à terra e se misturando com as filhas dos homens. Dessa união proibida, nasceram os Nefilim, gigantes de força assombrosa. Mas a história não para por aí. E se esses Nefilim não fossem a única prole dessa união profana? E se existissem outros ainda mais perturbadores, cujas almas foram corrompidas desde o nascimento, seres que sequer deveriam ter existido? A corrupção se alastrava. Os vigilantes, cegos pela própria depravação, ensinavam aos homens feitiçaria, herbolaria sombria e segredos celestiais que não lhes pertenciam. A terra gemia sob o peso dessa rebelião. Mas o que poucos conhecem é o horror mais profundo. Das uniões mais abjetas, não surgiram apenas gigantes de carne e osso. Há sussurros antigos, guardados em pergaminhos esquecidos, sobre uma prole ainda mais profana. Seres desprovidos de alma, concebidos na mais pura escuridão, com a única finalidade de semear o caos e a destruição. Eram os filhos sem alma, uma afronta à própria criação divina, cuja existência ameaçava desequilibrar a balança entre o céu e a terra para sempre. A presença deles era um câncer espiritual, uma mancha que nem mesmo o dilúvio seria capaz de lavar por completo. Diante de tal abominação, a intervenção divina não foi um desejo, mas uma necessidade premente. E é neste ponto que Sariel, o arcanjo do julgamento, emerge das brumas da antiguidade. Ele não veio com promessas de redenção, mas com a fúria e a determinação implacável de um juiz divino, encarregado de erradicar aquilo que ousou desafiar a ordem celestial e a própria essência da vida. A ira de Deus estava prestes a se manifestar de uma forma que a humanidade jamais testemunhou. Foi nesse cenário de desespero e profanação que a sentença foi proferida. Não haveria mais tempo para lamentos ou súplicas. Sariel, o arcanjo da cura e do juízo, não veio para oferecer misericórdia aos filhos sem alma. Sua missão era clara, brutal e definitiva: a erradicação. Ele, em sua forma mais imponente e terrível, desceu não para debater ou negociar, mas para executar a vontade divina sobre a prole mais abjeta dos vigilantes. As escrituras apócrifas descrevem cenas de um terror indescritível, onde a luz do julgamento consumia a escuridão daquelas criaturas sem alma.
Não era uma batalha de espadas, mas uma purificação cósmica. Um fogo sagrado que extinguia a essência da abominação. Cada filho sem alma era um erro que precisava ser desfeito. Uma mácula que seria removida da face da terra e da memória dos homens, para que a linhagem de Adão pudesse seguir sem essa contaminação. O dilúvio que se seguiu não foi apenas para lavar a terra da corrupção dos vigilantes e dos nefilim, mas para selar de vez o destino dos filhos sem alma, apagando quase completamente sua existência da narrativa oficial. E a verdade é que, até hoje, as consequências desse julgamento ecoam, moldando silenciosamente a luta entre o bem e o mal, e nos lembrando que existem horrores tão profundos que o próprio céu preferiu que permanecessem nas sombras. A grande lição aqui é a gravidade da desobediência e a importância de manter a pureza da criação. Os erros dos vigilantes nos mostram os perigos de se desviar do propósito divino, e a existência dos filhos sem alma é um alerta sombrio sobre as consequências inimagináveis de profanar o sagrado. É um lembrete de que há batalhas espirituais que transcendem nossa compreensão e que a proteção divina muitas vezes age de formas que jamais seriam registradas nos anais da história oficial, mas que são fundamentais para a nossa própria existência. E se você sentiu o eco dessa verdade ancestral em sua alma, se esta jornada nas profundezas do esquecido despertou algo em você, então, há mais mistérios à espera. Não deixe que estas revelações se percam no abismo do tempo. Curta este vídeo para que a mensagem de Sariel e dos filhos sem alma alcance outros corações sedentos por conhecimento oculto. Inscreva-se neste canal e ative o sino das notificações para continuar desvendando os segredos que a história oficial preferiu silenciar. E se a verdade importa para você, compartilhe este vídeo com aqueles que também buscam a luz nas sombras, para que juntos possamos entender as batalhas espirituais que moldam nosso destino. Sua presença nesta comunidade é a prova de que a busca pela verdade, por mais sombria que seja, jamais morrerá.